Bom dia, oitavos anos! Começamos a apostila nova, módulo 6, Europa, Aspectos Naturais. A primeira atividade está na página 186, atividade 1, que diz: observe o mapa Europa Relevo na página anterior e responda. Letra A. Qual tipo de formação geológica caracteriza a região meridional do continente europeu? Quais são suas principais características? Quando a questão diz meridional, ela quer dizer voltado para o sul. E no sul da Europa, você vê a parte do relevo na cor marrom, que simboliza dobramentos modernos. Esses dobramentos modernos são montanhas recentes, formadas pelas placas tectônicas que se encontram no local, levando à resposta da letra A. Grandes cadeias de montanhas. São dobramentos modernos que influenciam no clima e hidrografia da região. As cadeias de montanhas influenciam no clima barrando massas de ar e também na temperatura, pois quanto maior a altitude, menor a temperatura. As montanhas também podem ser divisores de águas ou fonte desta, que irá se espalhar com a ação da gravidade. Agora a letra B. Quais aspectos do relevo europeu facilitaram a fixação humana nesse continente e justifique a sua resposta? Olhando o mapa do relevo novamente, iremos ver a cor marrom significando grandes altitudes. Mas ao olhar o continente como um todo, qual cor predomina? O verde, e ele representa as planícies sedimentares. Depois vem o amarelo ou bege, que representa baixos planaltos, e montanhas velhas. Sendo velhas essas montanhas, significa que passaram por muito tempo por um processo de erosão, que foi diminuindo seu tamanho, ou seja, a maior parte do relevo europeu é de baixa altitude. Com isso, respondemos a letra B. Predominância de planícies e presença de muitos rios, local de fácil utilização para agropecuária e urbanização. A predominância das planícies facilita qualquer trabalho ou mudança na paisagem que o ser humano precise fazer, como a agropecuária e a urbanização, além da presença de água, fundamental para a sobrevivência do ser humano. A atividade 2 está na página 187. Com base no mapa ao lado, analise as principais características dos rios europeus e aponte as afirmações verdadeiras e falsas. Na apostila está falando que essa questão seria verdadeira, só que eu encontrei um detalhezinho aí. E como esse mapa ele é muito pequeno, eu vou acrescentar alguns mapas que vão mostrar melhor esses rios para você entender como que é cada um. Então, a frase 1. Do ponto de vista geopolítico, o rio Danúbio é um dos mais importantes da Europa, pois atravessa muitos países e capitais europeias, cortando praticamente todo o continente no sentido leste-oeste. Esse mapa, mostrando o rio Danúbio, ajuda a reafirmar que ele atravessa muitos países, mas se ele nasce no continente à esquerda e deságua à direita, o sentido dele é oeste-leste. O que nos leva a marcar a afirmativa como sendo falsa. Frase 2. O rio Reno é navegável em toda a sua extensão. Isso torna uma das principais ligações do centro da Europa ao porto de Hamburgo, na Alemanha. Olhando para esse mapa, você vai ver o mapa à esquerda. Percebemos que o rio Reno deságua na Holanda, que ao olhar no mapa à direita, são os Países Baixos, ou seja, passa bem longe do porto de Hamburgo, na Alemanha, que está marcado com o sinal de localização em vermelho, e por isso a resposta é falsa também. Agora a frase 3. O rio Sena atravessa a cidade de Paris e outras áreas turísticas, servindo de meio de transporte e principal fonte de geração de energia elétrica na capital francesa. À esquerda você vê dentro do círculo vermelho o rio Sena e à esquerda uma parte do mapa do relevo que nós já vimos, mostrando que onde o rio Sena fica apresenta um relevo baixo, ou seja, não é possível que ele sirva para a geração de energia elétrica, porque para isso é necessário quedas d'água. Assim, a afirmativa também é falsa. Frase 4. O rio Volga é um dos mais utilizados para o transporte de cargas e de pessoas na Rússia, sendo usado durante todo o ano. Por isso, é a principal via de transporte desse país. Esse rio Volga fica na Rússia e no período de inverno ele congela,
por isso não pode ser usado como transporte de cargas o ano todo. Por isso, é falsa também. Agora, atividade 3, nas páginas 192 e 193. Observe a foto e o climograma a seguir e responda ao que se pede. Vamos olhar um pouquinho mais esse climograma. Temos um local quente com pessoas em roupas mais frescas e ao lado um climograma mostrando nas colunas azuis a quantidade de chuvas, que chamamos de precipitação, sendo maiores no início e fim do ano, quando a temperatura diminui, e quase inexistente quando a temperatura está alta. Letra A. Qual o tipo climático do local representado na foto? Justifique sua resposta. Como estamos estudando a Europa, nesse capítulo, temos que ver os tipos de clima desse continente, para comparar com o climograma do enunciado. Temos o clima subpolar e frio de montanha, com precipitação o tempo todo e elevada, o que não quer dizer que seja líquida, já que a temperatura é baixa e ela condiciona ao estado sólido, como nevascas. O clima frio, com chuvas constantes e temperatura amena no verão e baixa no restante do ano. Clima semiárido temperado, com temperatura um pouco mais alta, podendo chegar a quase 30 graus Celsius, e negativo no início e fim do ano, tendo pouquíssima precipitação. O clima temperado oceânico, com chuvas constantes e temperaturas de 0 a 20 graus Celsius. Clima temperado continental, com chuvas constantes e temperatura de quase 20 graus negativos a 20 positivos, dependendo da estação do ano. E o clima temperado mediterrâneo, com chuvas concentradas no início e fim de ano, durante as baixas temperaturas, e pouquíssima precipitação no meio do ano, com temperatura a quase 30 graus. Com isso, podemos dizer que esse climograma e essa paisagem pertencem ao tipo climático mediterrâneo, sendo quente e ensolarado no verão. Ou seja, dá para dar uma olhadinha aqui de todos esses climogramas, o Mediterrâneo foi o que mais bateu com esse aqui. Com essas informações, também já podemos responder a letra B. Então, a letra A também. Clima temperado mediterrâneo, e aí a justificativa, pois é quente e ensolarado com falta de chuvas no verão. E a letra B. De acordo com o climograma, quais as principais características do clima da região representada? Precipitação no começo e fim de ano, inverno chuvoso e verão seco, invernos amenos e verões quentes. Atividade 3 ainda, letra C. Cite 2 países europeus que esse tipo climático abrange. Que tipo climático? Esse que a gente está falando, Mediterrâneo. No mapa com os principais climas, a cor laranja mostra partes de países que apresentam um clima mediterrâneo. Então, você tem 9 opções, mas a questão só pede 2 países. Escolha 2 países e o escreva na questão. Por hoje, terminamos. Espero que tenham curtido. Bom estudo!